Gente, vamos agora inaugurar o primeiro vídeo do meu canal. Realmente demorei pra aceitar, depois de muita insistência do Carlito. Existe uma vontade, sim. Tem muita vergonha? Tem. Então vamos junto aprendendo como é essa questão do YouTube aqui. Vamos debater, vamos discutir bastante aqui. E o meu objetivo é agregar, sempre agregar, e que vocês venham também para somar com as nossas ideias, com os nossos debates, para contribuir para uma sociedade melhor, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Ana Paula e vamos aqui tentar chegar a um senso comum, um denominador comum que nos traga mais paz para o nosso cotidiano. Mas, infelizmente, o primeiro vídeo do meu canal não vai ser de um tema que seja agradável ou um tema que me divirta. Infelizmente. Mas é um tema que a gente não pode fugir do debate, a gente não pode empurrar ele para baixo do tapete como tentam fazer há séculos. É a questão do genocídio negro brasileiro. Quem teve acesso ao Anuário da Segurança Pública desse ano, de 2022, que trata de estatísticas coletadas por boletins de ocorrência em delegacias do Brasil todo no ano de 2021, teve acesso a uma notícia chocante, uma notícia estarrecedora, que na verdade não é nenhuma novidade, mas o que a gente percebe é o aumento da questão da taxa de homicídios da nossa população negra. Nossa população negra está sendo dizimada aos poucos, anualmente, com uma taxa crescente, que só me demonstra o quanto o racismo, infelizmente, ainda está presente na nossa sociedade. O quanto nosso povo preto está sendo dizimado, desrespeitado, empurrado para baixo do tapete, como sempre foi. Diante dos fatos apresentados no Anuário de Segurança Pública, só me demonstrou que cada vez mais precisamos falar sobre isso. Nós, negros, precisamos falar sobre isso, o branco precisa falar sobre isso, o professor, o pai, o filho, o policial, todo mundo precisa debater essa questão da por que a população preta é a que mais morre no nosso país, por questões de morte violenta, principalmente por uso de armas de fogo. Porque a população preta é a maior parte da população carcerária brasileira. Dependendo do recorte que nós fazemos, chega a ser 90% da população presa na nossa população carcerária. Então, por que a gente tem esses números tão altos do genocídio negro? Porque nós convivemos como se nada tivesse acontecendo. Porque passamos por toda essa questão racial como se fosse normal, como se fosse comum. A gente sabe que, desde a introdução do povo negro no nosso país, o negro é tratado como objeto. Mesmo com a abolição da escravatura tardia, todo aquele processo que a gente conhece, o negro continua sendo visto como objeto. De uns tempos para cá, com as políticas de afirmação, com as políticas de cotas, de igualdade social, a gente conseguiu ver um avanço positivo da população negra, adentrando numa classe média, alta, por meio de estudo, por meio dessas políticas. Ainda somos a maior parte da população que consta no Anuário da Segurança Pública como vítimas de homicídio, principalmente por armas de fogo ou por outro tipo de arma branca, por um tipo de arma branca. Por quê? A pergunta que eu faço todos os dias, por que nós estamos nesse ranking? Porque nós somos a maior parte da população que vive às margens da sociedade. Num país onde 54% da população é negra e onde até 80% da população moradora de encostas, comunidades carentes, invasões é negra, evidencia a questão da disparidade social. Vivemos num país que a predominância de cor é preta e parda, mas a predominância de pretos em cargos de poder não existe. Nós somos minoria em cargos de poder, nós somos minoria em bairros de classe média alta, nós somos minoria em questão de universidades. Tivemos um aumento populacional nas universidades, obviamente, mas ainda vemos em determinados cursos a total inexistência de estudantes negros. Ainda vemos em determinadas áreas de trabalho a inexistência de pessoas negras. Ainda vemos em cargo de chefia a inexistência de pessoas negras. Ah, Paula, mas você ia falar sobre a questão do Anuário da Segurança Pública, do número de homicídios. Mas eu tô falando disso porque a gente tá batendo recorde de homicídios e nós estamos batendo recorde de negros se formando em universidades. E nós estamos batendo recorde de negros entrando na classe média, na classe alta. Não temos recorde de negros como líderes de equipe, como donos de empresas. Uma coisa está aliada à outra. Enquanto nós somos tratados como mão de obra, material e como objeto, a gente vai estar liderando o número de homicídios. Enquanto o racismo estrutural vigorar no nosso país e nos tratar como seres inferiores,
a gente vai estar liderando a questão do homicídio. Nós vamos ser a maior número de mortos. Enquanto nós estivermos diante de uma sociedade que nos trata como esse objeto, que é pertencente ao homem branco, assim como era durante o período escravocrata, nós vamos liderar. Nós vamos estar lá no topo na questão de pessoas assassinadas, principalmente homens entre 24 e 29 anos, que é o que o anuário traz como a maior parte da população morta por arma de fogo no ano 2021. Gente, não é possível considerar isso normal. Eu não consigo entender como é que as pessoas ainda conseguem justificar a questão do homicídio negro, como é que conseguem encontrar meios para dar uma justificativa a isso. É muito importante e muito interessante que vocês consultem o Anuário da Segurança Pública, porque a gente consegue ter uma dimensão total em números de como é que está a situação do nosso povo preto. Isso porque muitas mortes, elas não declaram, muitas pessoas que chegam vítimas de arma de fogo em MLs, hospitais, não têm sua cor classificada na documentação. Então, estima-se que a quantidade de pessoas pretas mortas por armas de fogo seja muito maior. Diante desse fato, que a gente precisa achar uma solução para diminuir o genocídio negro. O homem preto, pelo Anuário da Segurança do ano de 2020, tem 2 vezes mais chance de morrer vítima de uma morte cruel, de uma morte truculenta por arma de fogo ou arma branca, do que um homem branco. Nós temos 4 homens e meio, eles dividem um homem, mas é estatístico, é matemático. Nós temos 4 homens e meio morrendo ao dia vítima de arma de fogo para um homem branco. Então não é possível, a cada 100 mil habitantes, tá? Não é possível que a gente considere isso normal. Você não disse que são a maioria da população? Sim, somos a maioria da população. Mas a nossa taxa de mortalidade, a nossa taxa de pessoas assassinadas por dia, ela supera a porcentagem da questão, da diferença de porcentagem entre pessoas brancas e negras. Então não tem justificativa para esse tipo de ranking a gente está liderando, entende? O que me incomoda é o fato de saber que um homem negro trabalhador pode sair de sua casa para trabalhar, para sustentar sua família e não voltar. Uma criança pode sair de sua casa para brincar e não voltar. Até uma mulher negra pode sair de sua casa para trabalhar e não voltar. E as pessoas consideram isso normal. As pessoas consideram isso normal. Nós normalizamos todos os dias a questão do homicídio negro. É muito difícil você ver toda essa comoção que as pessoas têm quando uma pessoa negra morre, que elas têm quando morre um branco. Não é que a gente não pode se comover, mas deveríamos estar igualmente comovidos. A sociedade deveria estar igualmente incomodada quando uma criança branca morre e quando uma criança negra morre. Quando um trabalhador negro morre e quando um trabalhador branco morre. E a gente vê uma comoção desproporcional. Quando a gente vê uma pessoa negra vítima de um homicídio, a gente vê logo uma enxurrada de notícias tentando tornar aquela vítima um criminoso. Nós temos vários exemplos disso. Nós temos o exemplo de uma garota que foi abusada em uma festa por mais de 11 pessoas e no instante surgiram montagens de fotos dela segurando arma de fogo, insinuações de que ela pertencia ao tráfico. Nós tivemos o assassinato de Marielle Franco e fake news falando que ela tinha coligação ao tráfico. Nós tivemos o assassinato de um homem trabalhador a tiros na porta de casa e logo surgiram notícias falsas de que ele estava coligado a roubo, assalto. Então, a partir de que momento a sociedade vai entender que isso é uma patologia que nos acomete? Nós estamos doentes. O racismo estrutural é uma doença que está enraizada na nossa sociedade e é reproduzida de forma sutil, vamos dizer assim, todos os dias. Todos os dias. Eu sou testemunha de fatos que acometem a população negra até no momento que eu boto o pé para fora de casa, porque eu também sou negra. Então a gente consegue perceber que está enraizado na nossa sociedade e na nossa criação a questão do racismo estrutural, a questão de ver o ser humano negro como alguém diferente de uma pessoa. Ele não é um ser humano. Então a partir desse momento que eu não te trato como ser humano, é muito mais fácil para mim matar você do que um homem branco. É muito mais fácil para mim atirar primeiro em você e perguntar depois do que num homem branco. É muito mais fácil para mim entrar dentro de uma comunidade carente, dentro de uma ocupação, soltando tiros, do que dentro de um local que a população predominantemente branca. Porque nós somos vistos como pessoas criminosas. Nós somos vistos como pessoas passíveis de cometer uma violência contra toda a sociedade puritana branca que está acima do bem e do mal. Nós somos vistos como uma doença da sociedade.
Por isso que a gente lidera o ranking de pessoas assassinadas. É por isso que no Anuário de Segurança Pública, 80% das pessoas que morreram no ano 2021 são homens negros. É por isso que dentro das celas das prisões brasileiras, nós temos cerca de 70% da população encarcerada negra. É por isso que a gente tem números tão distantes todo instante. Porque ao invés de a gente tentar trazer para a sociedade um debate sadio que frutifique positivamente, nós estamos só replicando aquilo que o homem negro sofre todos os dias. Nós estamos replicando a violência contra o homem negro, nós estamos replicando o modus operandi do atira primeiro, pergunta depois, e nós estamos aplicando a questão do depois que eu matei, eu vou tentar transformar em bandido para poder validar o meu tiro que eu dei sem nem pensar. Por isso que a gente lidera esses rankings tão negativos. E por isso que a população negra está sendo dizimada. Nós somos a maioria da população dentro da sociedade brasileira? Ainda somos. Mas até quando? Até quando a gente vai conseguir estar vivo? Até quando é válido um homem negro sair para trabalhar e voltar num caixão para dentro de sua casa? Porque é validado, isso é validado. Foi um incidente, foi uma bala perdida, foi uma troca de tiros, ele era criminoso. São sempre as mesmas justificativas, são sempre as mesmas respostas. A gente quer mudança, a gente precisa, a sociedade necessita de uma transformação para que a gente consiga atingir uma igualdade. Claro que a gente não vai atingir essa igualdade de um dia para o outro, é lógico que a gente não vai atingir essa igualdade no estalar de dedos. Mas a gente precisa iniciar, a gente precisa abrir esse debate verdadeiro, a gente precisa dar voz, principalmente a quem tem que falar. Porque eu tô cansada de ver debate a respeito do genocídio negro debatido por pessoas brancas, bem-nascidas, cheias de diploma na parede, que não entende nada do que ela tá falando. Porque tudo bem, ela pode entender de analisar estatísticas, ela pode entender da questão social, mas entender do sofrimento e daquela dor que um homem passa ao perder seu filho, que uma mulher passa ao perder seu marido e seus filhos, ela não entende. A gente precisa dar voz à população que realmente sabe o que está dizendo. A gente precisa dar voz àquela senhora na comunidade carente. A gente precisa dar voz àquele trabalhador negro que é parado pela polícia constantemente, como se fosse um criminoso. A gente precisa dar voz àquele estudante negro que vem da universidade, que vem da escola, com medo de morrer, por simplesmente ser negro. Ser negro no Brasil, hoje em dia, é uma constante. Você vive constantemente com medo. Em alguns momentos você relaxa, quando está entre os seus, e quando você sai da sua bolha, você fica tenso, porque você sabe que se sumir alguma coisa, você vai ser responsabilizado. Você sabe que o segurança do shopping vai estar andando atrás de você. Às vezes até o cara é negro também, mas é doutrinado a seguir quem? Quem tem cara de bandido. E quem tem cara de bandido no Brasil? O preto. Por isso que a gente lidera a questão do ranking dos homicídios violentos por armas de fogo. É evidenciado em números no Anuário da Segurança Pública, mas pode ser muito bem evidenciado em rostos, em nomes, em CPFs, em RG e endereço. Basta você lançar na internet rapidinho aí no Google, não precisa nem fazer pesquisa aprofundada não. Homem negro, morto a tiros. Você vai ver a enxurrada de informações. E super recentes, todas muito recentes. Nós tivemos recentemente o caso de Genivaldo, aqui no município do interior sergipano. Nós tivemos recentemente vários e vários casos. Então, a gente precisa parar de absorver essa situação e começar a repudiar de verdade. Porque notinha de Twitter, senhores políticos, notinha de rodapé de jornal não funciona. A partir do momento que uma notinha não blinda o corpo preto de tomar um tiro na hora que sai de casa. Felizmente, a gente tá doutrinado a isso. Felizmente, desde o momento escravocrata, desde o momento que trouxeram nossos antepassados para cá, nós fomos trazidos para exatamente isso. E conseguimos perceber a diferença de tratamento desde então, quando o negro foi trazido para ser escravizado e um europeu foi trazido para ser quase um novo colonizador, onde ele ganha terra, condição de trabalho, pagamento. E o negro, quando ganhou a alforria, ganhou o quê? Leis e leis tentando inibir a nossa existência. Mas eu tenho fé, depois de tanta notícia assim, eu ainda consigo ter fé que em algum momento essa questão do racismo estrutural ele vai ser banido da nossa sociedade. Não vou ser eu que vou ver, talvez não sejam meus filhos, mas quem sabe meus netos um dia vejam isso, né? Mas para isso acontecer futuramente, a gente precisa começar hoje, agora.
Gente, obrigada. Espero que esse vídeo leve a um debate interessante e que essas questões sejam levantadas dentro da sua roda de amigos, seus familiares, até do seu trabalho, se for possível, para você se comunicar dessa forma mais objetiva. Quem gostou, curte, comenta, compartilha. Tô parafraseando alguém, não sei se vocês conhecem. Quem não gostou também pode deixar sua opinião aí, que a gente tá aqui iniciando essa aventura, essa jornada, e a gente vai tentando melhorar. Beijo.